E é assim que vai terminar a quarta temporada de From. Hello! Eu sou Amy Schneider e sejam todos muito bem-vindos ao meu universo. Hoje eu venho conversar um pouquinho aqui com vocês sobre o final da quarta temporada, o que eu acredito que vai acontecer. O ator que interpreta o Randall, ele deu uma entrevista e falou algumas coisas sobre o final da quarta temporada. Ele disse que nós, fãs, iríamos ficar satisfeitos com o final da temporada e com a forma que as coisas iriam terminar, as coisas que iriam acontecer. E isso me leva a alguns pontos. O que não nos deixaria satisfeitos de forma alguma. Se a temporada terminasse com mais árvores misteriosas, mais visões, mais personagens dizendo eu sei o caminho, porém não entregando nada de verdade. Até porque após 4 temporadas, sendo que a próxima temporada, que é a quinta, vai ser a última, nós precisamos de respostas concretas. Cenário 1, que eu acredito que seja o mais provável. Os personagens conseguem pela primeira vez uma vitória, nem que seja de forma parcial. Então, eu acredito que o plano dos ossos vai dar certo, pelo menos para resgatar os ossos ali, quebrar pelo menos uma parte desse ciclo, descobrir ou derrotar o Homem de Amarelo. E aí, eles descobrem algo assustador, que ele não era de fato o principal vilão, que existe uma coisa muito maior comandando tudo. Porque isso traria para nós, primeiro, uma sensação de dever cumprido, de que deu certo e, de fato, nos mostrando qual é o cenário, para onde que a gente vai, porque só tem mais uma temporada, gente. A gente precisa de respostas. Eu entendo que, lógico, é uma série de mistérios, eles não vão entregar tudo, mas alguma coisa eles têm que entregar. Porque sim, tem algumas coisas que eu não consigo entender e que me deixam meio intrigada em toda essa história. Primeiro, é dito para nós que as crianças elas foram sacrificadas porque os seus pais entregaram a vida dessas crianças para uma entidade em troca da vida eterna. Mas assim, que diabo de vida eterna é essa que eles têm? Porque, pô, se a vida eterna era essa, viver que nem monstro, só saindo de noite, ficando escondido o dia inteiro, obedecendo aparentemente outras entidades, pois isso me parece muito mais um castigo do que uma vitória. Então, das duas, uma. Ou eles foram enganados, a entidade prometeu uma coisa e entregou outra, o que poderia acontecer, até porque quando a gente tá falando de criaturas ruins, não dá pra gente confiar muito em honestidade e tudo mais. Então, beleza, pode ser que eles tenham sido enganados. Ou dois, o ritual, ele não foi completo, ele foi interrompido ali. Nisso eu acredito muito, porque assim, gente, as crianças elas continuam trazendo pessoas, a Tabitha, o Jade, as reencarnações ali para conseguir salvar elas, mas se o ritual já tivesse sido concluído de fato, não teria o que salvar, não teria o que ir atrás. E outra, não teria por que a cidade ficar fazendo todo esse joguinho se ela já tivesse conseguido o que ela quer. Por exemplo, continua trazendo pessoas porque precisa continuar se alimentando e pegando a alma das pessoas, a esperança das pessoas. Me parece muito vago, sabe? Só isso. Não era simplesmente mais fácil o Homem de Amarelo ir lá, invadir a casa, matar todo mundo e pegar as almas e pronto? Seria muito mais fácil, mas não. Eles fazem várias coisas, eles deixam as pessoas acreditarem que tem um jeito, eles colocam vozes na cabeça das pessoas para que as pessoas matem umas às outras. Então eu acredito que o ritual, ele não foi completo e que a cidade precisa que mais alguma coisa aconteça para que de fato ela consiga tomar o controle total. E eu acho que isso está relacionado muito provavelmente ao Ethan, porque lá no começo, né, é dito que as vozes tinham pedido para que a Sarah matasse o Ethan. Mas por que ele? Dentre tantas pessoas, era especificamente ele. E não deu certo. Então eu acredito que precisa haver mais alguma coisa assim, não sei se é exatamente isso, mas
nesse sentido de que precisa partir dos moradores, como se eles precisassem repetir o erro que foi feito e o sacrifício que foi feito lá no início. E é por isso que continuam voltando, porque isso não foi feito de novo e não foi concluído. Porque se fosse simplesmente só matar crianças, o Ethan já poderia ter sido morto há muito tempo, e não foi. Por isso que eu acho que a cidade fica passando para que os moradores tomem essas atitudes e que eles façam isso pela cidade, porque eu acho que não é uma coisa que a cidade pode fazer sozinha sem o consentimento dos moradores. É muito repetido que a cidade, ela se alimenta do medo das pessoas, mas se fosse só isso, a cidade já teria um suprimento infinito. Quantos anos, séculos que essa cidade não está se alimentando do medo das pessoas? Se fosse única e exclusivamente por causa disso, ela já teria vencido há muito tempo. Então, por que continuar repetindo esse ciclo diversas e diversas vezes? Parece que o que ela está procurando é uma coisa muito específica que ela ainda não conseguiu. Então, o que eu acredito? Que os moradores, eles foram enganados de alguma forma, lhe foi prometido vida eterna, mas isso não aconteceu. E uma prova de que não deu certo é que as crianças, elas continuam aparecendo, mostrando que alguma coisa pode ser feita para impedir e para quebrar esse ciclo. Porque os monstros, se você for pensar bem, eles não parecem felizes. O único que parece feliz é o sorriso, e feliz de uma forma bem assustadora. Parece de fato que eles estão simplesmente cumprindo uma função, peões num jogo de tabuleiro. Não parece que eles são nem o próprio Homem de Amarelo, eu acredito que seja livre. E mais um detalhe, o Homem de Amarelo, ele sangra, e isso é muito peculiar, porque eu fiquei pensando, será que ele pode ser morto de uma forma mais comum, vamos assim dizer? Porque os monstros, quando eles foram dissecados lá pela Christie, eles não tinham nada dentro. Ela disse que eles já foram humanos um dia, mas eles eram secos. As bonecas de pano também, mas ele não, ele sangra. Então, será que ele pode ser machucado fisicamente de uma forma mais comum? Por exemplo, arrancando a cabeça dele, por exemplo? Isso me fez pensar que talvez ele possa ser muito mais vulnerável do que parece, justamente pelo fato dele conseguir pegar a aparência de outras pessoas, de se camuflar. Esse seria o poder dele, mas será que a vitalidade dele tem uma força equivalente? Será que ele não pode ser ferido, não pode ser machucado, não tem nada que possa ser feito com ele? E o Ethan? E se ele não estiver apenas descobrindo as informações? Se é ele que esteja criando algumas dessas informações inconscientemente. Falta apenas alguns dias para a gente descobrir um pouquinho mais dessas informações para ver se eu tô certa, se a gente acertou alguma coisa ou se é uma coisa completamente diferente que a gente ainda não pensou. Se você tem alguma teoria diferente, o que você acredita? Como você acha que vai terminar o final dessa temporada? Você acha que eles vão conseguir vencer? Acha que eles vão conseguir recuperar os ossos? Vão conseguir fazer alguma coisa com eles? Ou vai dar tudo errado e eles vão acabar a temporada perdendo de novo? Comenta aqui que eu quero saber. Então é isso, curte o vídeo, se inscreve se ainda não é inscrito no canal para poder acompanhar mais teorias e mais desfechos sobre essa série que a gente ama muito. Bye! Te encontro no próximo vídeo.